Olá, nessa aula falaremos sobre os erros referentes às medidas. Vimos que os instrumentos, as grandezas elétricas necessitam de instrumentos específicos para realizar a medida, ou seja, são instrumentos medidores que permitem quantificar as grandezas cuja eu estou interessada, como tensão, corrente, potência, energia. E para isso precisamos de instrumento, tá? Porque a gente não consegue inferir com os nossos sentidos, como colocado em aulas anteriores. Bom, o próprio processo de realizar uma medida apresenta uma incerteza intrínseca que advém das características dos equipamentos utilizados na determinação e também do operador. Ou seja, no momento que eu vou fazer uma medida, tem energia trocada entre o equipamento que eu utilizo e a medida a ser realizada. Dado essa troca de energia necessária para realizar a medida, ali já provoca um erro de medição, tá? Então, toda medida realizada tem um valor de incerteza, tem um erro na medida. Deve-se poder expressar a incerteza de uma medida em uma forma universal, para saber com que confiança podemos dizer que um número obtido representa a grandeza física. Em outras palavras, a medida realizada vai ter uma incerteza, dado o processo de aferição da grandeza física. Eu preciso expressar qual o grau de confiança, ou expressar qual é essa incerteza, para eu saber quão confiante é o meu equipamento que eu estou utilizando para realizar a medida, tá certo? Então, vamos lá. Mas, Marlene, você citou erro, você citou incerteza. Qual a diferença entre erro e incerteza? Incerteza está relacionada ao parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ou mensurados. Por exemplo, eu faço uma medição de uma tensão. Então, ele mede, o aparelho me diz que ele mede 9,8, mas tem mais ou menos 0,4 de incerteza. Ele me diz que eu fiz uma medida de potência e ele diz, olha, 12,3, mais ou menos 4% de incerteza. Então, observe que um trabalha com 0,4 de incerteza, o outro trabalha com 4. 0,4 dentro da dimensão de 9,8 é até admissível. Então, você percebe que seu grau de incerteza está trazendo uma confiança no seu aparelho. Você fala, olha, já que aqui é a casa de dezena e eu estou aqui com 0,4, bom, vou considerar a minha medida. Todavia, um segundo exemplo que eu tenho de 12,5, ele diz, olha, sua incerteza é de 4. Bom, aí já é uma mesma unidade, é uma unidade, sei lá, um valor considerável dentro da unidade 12,13 que está sendo medida. Então, você já começa a duvidar um pouquinho da confiança do instrumento que você está utilizando. Mas só ratificando, a incerteza são esses valores associados ao valor da grandeza medida que vai te dizer quão disperso está esse valor. Então, quão longe, qual grau de confiança seu equipamento. Tá? Já o erro é as medições, em geral, como eu já citei, têm imperfeição, ou melhor, imperfeições, que dão origem a um erro no resultado dessa medida. É empregado para indicar a diferença entre o valor verdadeiro e o resultado de medição. Então, o resultado de medição é o resultado do valor verdadeiro mais o erro de medição, que, como eu já citei, é intrínseco ao processo de medida, não tem como fugir. Já a incerteza, ele vem junto com a medição, te dizendo a confiança, ou te dizendo o quão disperso está a sua grandeza medida. Então, quão disperso pode estar a sua grandeza medida. Já o erro, ele se junta ao valor verdadeiro para te dar o resultado na medida, tá bom? Quanto à causa ou a origem do erro, ele pode ser considerado erro grosseiro, erro sistemático ou erro acidental. Vamos conhecer um pouco melhor sobre esses três tipos de erro. Bom, os erros grosseiros são erros causados pela negligência ou falta de atenção do operador. Por exemplo, uma má utilização de instrumento,
Você deveria ligar seu instrumento em série, você liga em paralelo, você não observa a correta forma de ligar seu aparelho. Isso é um erro grosseiro, considerado um erro grosseiro. Erros de leitura ou observação do equipamento. Transição equivocada do valor de observação. E aqui tem o erro de paralaxe. Ou seja, você observa, né, você não está atento no dia, faz uma observação e transcreve aquela observação sobre o valor medido de uma forma errônea. Vamos falar já já um pouquinho mais sobre o erro de paralaxe, só que no início dessa aula eu citei. O importante de você estudar os erros é você saber como evitá-los, porque o erro de uma medida ela é inerente. Então, se ela é inerente, não tem como evitá-los. Vamos ver como amenizar, né? Como eu posso minimizar a presença desse erro. Então, por exemplo, no erro grosseiro, uma forma de minimizar esse erro é repetindo atentamente os ensaios realizados, tá? Bom, eu te falei que um dos erros grosseiros é o erro de paralaxe. O erro de paralaxe ele está relacionado à forma ótica que você deveria fazer a leitura. Então, por exemplo, num instrumento de medida analógica, em especial os multímetros, ele tem um espelho abaixo do ponteiro. Então, a forma correta ou a forma de evitar o erro de paralaxe, que é um erro óptico, ao realizar a medida, é a forma errônea que você comete ao ler seu ponteiro, é você se posicionar corretamente. Então, não é olhando pelo lado esquerdo do ponteiro, nem olhando pelo lado direito do ponteiro. Você deve olhar por cima do ponteiro, onde o reflexo do ponteiro e o ponteiro deve se sobrepor. Então, eu devo ver o reflexo dele no espelho abaixo do realmente onde o ponteiro está, tá? Então, é a posição correta essa seria a posição correta, você está 90 graus você está alinhado, na verdade, o ponteiro com a sombra no espelho. Então, é a correção do efeito de paralaxe. A medida deve ser feita quando a posição do observador é tal que o ponteiro e a sua imagem no espelho conhecido. E aí você evita o erro grosseiro de você não ver corretamente o valor da escala da grandeza a ser aferida, tá? Já os erros sistemáticos são causados pela deficiência do instrumento. São os erros instrumentais, pelo método empregado ou pelas condições em que a medida é realizada. Exemplo, a escala mal graduada, a oxidação do contato, o desgaste da peça. Muitas vezes você vai utilizar um aparelho, mas aquele aparelho está com a ponta de prova, por exemplo, de um multímetro oxidado, então não vai ter ali uma condição correta da grandeza física, seja corrente, tensão, potência, enfim. Você está utilizando um instrumento, mas aquele instrumento não está nas melhores condições. Ou mesmo pelas condições ambientais, presença de campo magnético, temperatura alta, umidade e assim sucessivamente. Por exemplo, você para ir para uma medição em um chão de fábrica cuja temperatura interfere, você deve usar um instrumento de medida específico para aquele ambiente, tá? E como você minimizar a interferência desse erro? Podem ser minimizados utilizando instrumentos de boa qualidade e trabalhando em ambientes climatizados e com blindagem para equipamentos. O melhor é você utilizar o equipamento correto no ambiente mais adequado, tá? Assim você minimiza grande parte dos erros sistemáticos. E a manutenção dos aparelhos, evitando que a escala esteja mal graduada ou que tenha algum desgaste da peça. Essas são as melhores formas de minimizar os erros sistemáticos. E os erros acidentais, como o próprio nome fala, são fatores incertos, são fatores imponderáveis, são fatores que você não tem como prever. Por exemplo, você vai lá e monta seu equipamento de medida. No dia que você monta, está tudo certo, mas de repente vem um ruído. Tem uma nova instalação ao lado de onde você colocou seu equipamento
e ali ocorre ruído no seu sinal de medida. Você, no dia da instalação, você fez tudo correto, mas foi um erro que você não pôde prever, um erro incerto, um erro acidental. Como já citei, a ocorrência de transitório no circuito elétrico ou ruído no sinal. Como esses erros eles não podem ser previstos, sua limitação é muito difícil. Quando o número de medidas é elevado, esse erro pode ser minimizado. Ou seja, quando você se der conta que um erro desse aconteceu, a sugestão é aumentar a quantidade de medidas, tentando assim, de forma estatística, diminuir aquele erro, tá certo? Bom, matematicamente, os erros eles podem ser classificados em erro absoluto, relativo e percentual. O erro absoluto é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Já o erro relativo é a razão entre o erro absoluto e o valor verdadeiro. E o erro percentual é o erro relativo multiplicado por 100, ou seja, você pega o percentual do erro relativo. Então, mais uma vez, o erro absoluto é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Se você pega esse valor e divide pelo valor verdadeiro, você está trazendo o erro relativo, multiplicando por 100, o erro percentual, tá bom? Como eu falei, os erros eles são inerentes ao processo de medidas. Então, nosso objetivo é utilizar de ferramentas a qual eu possa minimizar e identificar os vários tipos de erros presentes em uma medida. Como, por exemplo, um tratamento estatístico pode ser aplicado. Então, quando realizamos um banco de dados, né, um conjunto de dados de uma determinada medida, uma forma de minimizar o erro é, por exemplo, tirando a média aritmética. Você faz um conjunto de medidas, então você vai lá, pega os valores medidos e divide pelo número de medidas. Vamos supor que você fez 100 medidas de um valor de tensão. Você pega todos esses valores, soma e divide por 100. Tá? Outro tratamento estatístico que podemos ter é o desvio da medida. O desvio da medida nos diz qual afastamento é o afastamento de uma leitura da média aritmética. Então, é o valor medido menos a média aritmética. Esse é o desvio, tá? E é dividido pela quantidade de medidas. Não, recapitulando. O desvio é a diferença entre o valor medido e a média. Você pode somar todos os desvios, dividir pelo número de medida, esse é o desvio da média. Tá? Então, ratificando, desvio é apenas a diferença do valor medido com a média, e o desvio da média você divide pela quantidade de medidas. E outro tratamento estatístico muito comum, e que a gente vê caracterizando as medidas, na verdade, é o desvio padrão. É encontrado, ou erro padrão, né? É encontrado a partir de uma série de leituras e fornece uma estimativa da amplitude do erro presente nessas medidas em relação ao valor médio e, consequentemente, sua precisão. Possui a mesma unidade da variável. Então, o desvio padrão, ele serve para nos dar uma noção do erro em relação ao valor médio. O desvio padrão é calculado como desvio ao quadrado dividido pelo número de medidas. Então, você pega, no exemplo de 100 medidas, você vai pegar cada medida, diminuir pela média, somar isso, elevar ao quadrado e dividir pelo 100. Tá certo? Então, por exemplo, supondo que foram feitas as seguintes medidas elétricas. Então, eu vou lá, vou medir uma corrente. Então, a primeira medida eu tive 12,8, a segunda 12,2, tudo na escala de miliampere. 12,5, 13,1, 12,9 e 12,4. E aí eu te pergunto, qual a média aritmética? Bom, a média é simples, você pega o valor de cada medida, então soma, na casa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai somar 6 medidas e dividir por 6 a quantidade de medidas. Então, a minha média das 6 medidas realizadas de corrente foi 12,65.
miliampere. Ele sempre tem a mesma unidade de medida da medida realizada. O desvio da média, eu pego cada valor medido e diminuo pela média aritmética, tá? Depois eu pego esse valor em módulo e somo. Então, esse é o desvio da minha média. Pegando os valores do desvio, né? Eu pego eles em módulo, somo, elevo ao quadrado, somo cada um deles e divido pela quantidade de medidas. Esse é meu desvio padrão. Ou seja, esse me diz o erro referente ao valor médio medido das medidas realizadas. Então, eu teria aqui um erro padrão ou um desvio padrão de 0,31 aproximadamente, lembrando que ele tem sempre a mesma unidade de medida da grandeza realizada, grandeza física aferida, tá certo? Então, aqui é apenas uma revisão da estatística que vai ser importante nas próximas aulas que realizarmos as medidas, né? Realizarmos nossas aulas práticas, para a gente classificar quão confiável é o nosso instrumento de medida. E por fim, deixo aqui uma tabela só para ratificar, para lembrar vocês que toda nossas grandezas físicas, ele possui as medidas, né, a unidade padronizada pelo Sistema Internacional de Unidade. Então, foi feito um padrão para que todos os técnicos da área pudessem relacionar mais fácil com a unidade de grandeza ou a unidade de medida aferida, tá? Então, em qualquer lugar do mundo, a gente sabe, por exemplo, que a massa na unidade internacional seria quilograma. E qualquer coisa diferente dessa vai ter um múltiplo para representar, tá certo? Bom, essa era a revisão que eu queria trazer para vocês sobre a teoria de erro, que vai ser fundamental nas nossas aulas práticas, uma vez que vai ser importante quantificar o quão diferente ou qual o desvio da medida realizada com o valor desejado, tá certo? Então, nos vemos numa próxima aula.